Congregação dos Agostinianos da Assunção tem 150 anos. De Nimes, onde o padre Dalzão afundou, cresceu na França. Só mais tarde seus religiosos foram enviados em missão em regiões distantes no Oriente, na América, na África e em Madagascar. Fraternidade Evangélica Interracial, lugar de oração e de apostolado, quisemos saber mais. Por isso, visitamos algumas dessas comunidades nos países onde a Assunção de hoje toma um rosto novo e jovem. Primeira etapa, Butembo, uma cidade importante da província do Kivu, no leste do Congo-Kinshasa, da região dos Grandes Lagos. Há anos, esta província vive em guerra. A única estrada que une Butembo, uma cidade de 400 mil habitantes, ao mundo de fora, é um caminho estreito, sem segurança, muitas vezes impraticável, que leva à fronteira com a Uganda. As outras estradas, nas mãos dos rebeldes, são muito perigosas. Do Kivu, Laurent Désiré Kabila comandou o primeiro movimento de libertação, e é do Kivu que partiu um segundo, na tentativa de derrubar Kabila. São os rebeldes e o exército ugandês que ocupa esta zona. Vivemos uma situação de guerra. Nesse contexto, aconteceu a ordenação do novo bispo, dia 2 de agosto de 1998. E no dia seguinte, começou a Segunda Guerra, dita de libertação. Num contexto como esse, a igreja deve ser uma mensagem de esperança para o povo, não cruzar os braços e nem pensar que não há saída para o futuro. Se este é o papel da igreja, ou é também o papel da Assunção como congregação missionária. Hoje, com a degradação da situação política e econômica, é uma grande responsabilidade. Na nossa paróquia, sofremos muitos atos de guerra que devastam totalmente um bairro, com matanças, roubo, saques. No ano passado, senti-me no dever de escrever uma carta pastoral para dar esperança aos nossos cristãos, pois estavam muito desanimados vendo correr o sangue de seus filhos. Butembo é uma cidade esparramada com 300 a 400 mil habitantes. É uma vila de 60% de cristãos, aliás, como toda a diocese de Butembo-Beni. Em 1929, os assuncionistas instalaram-se em Beni, no norte, indo depois para o sul, Butembo, Mulo, Luofu e assim por diante. Inicialmente, criava uma paróquia e construiu uma igreja. Em volta da paróquia, uma das características dessa diocese, um centro de saúde e um hospital, uma escola primária ou uma escola que se chamava Escola Fazenda, onde se tentava ensinar algumas profissões úteis para a vida do dia a dia. Evangelizados por missionários europeus vindos da Bélgica, da Holanda. Hoje somos nós que partimos além fronteiras. É assim que, por exemplo, tem congolenses que estão em Nairobi, no Quênia, e congolenses que estão em Arusha, na Tanzânia. A internacionalidade é vivida não só no Congo, na Tanzânia ou no Quênia. É vivida também no norte, no chamado Ocidente, mesmo estando nós no sul. Norte para nós é Ocidente, como a Romênia, por exemplo. Os jovens romenos são formados por uma equipe internacional. Há um italiano, o Padre Celeste, e há franceses, o Padre Hervé Stéphane, por exemplo. Não só a equipe é internacional, mas também os jovens romenos vão estudar na França e constituir comunidades internacionais com os franceses.
Logo após a queda do comunismo, a Assunção na Romênia pôde recomeçar. Uma casa de formação foi aberta na Moldávia. Jovens romenos passam um ano nessa casa para descobrir o que é a Assunção. Ajudam aos irmãos oblatas da Assunção que têm um orfanato na aldeia vizinha. Entrar numa congregação internacional nem sempre é simples, e os jovens falam disso com os formadores. Nu știu, ceva care mă reține și care mi-este puțin teamă este treaba asta cu misiunea. Plece, eu știu, în China. Além dos estudos que não me agradam muito, o que temo é a missão. Ir para Madagascar, por exemplo. Viver com os indígenas me dá medo. Asta care mă reține. Trebuie să studiez, să înculturez, nu? Nu ajunge de a vedea cineva, já trebuie să exprimar. O que eu acho difícil é que eu quero me expressar, mas por causa da língua tenho muita dificuldade. Minha cabeça está envelhecida e tenho a boca de uma criança. Mas o saldo até que é positivo. La noi nu este problema numai de limbă, putem spune că este și diferență de vârstă. Na vida comunitária, o problema não é somente a língua, há também a diferença de idade. Por exemplo, o Padre V, que já tem uma certa idade. Ele não pode compreender tudo o que dizemos. Há uma grande distância, um modo de pensar diferente. E o contrapunere de idei, dar în general, ținând cont de spiritul... Mas com o espírito de fraternidade, a gente consegue diminuir as dificuldades. Și să facem un ansamblu armonios. Faptul cum trăim aici este, greutatea, cred că cea mai mare este că... O que é mais difícil são as diferenças de mentalidade. Vivemos em meios muito diferentes, em regiões muito diferentes, e a mentalidade tem uma influência. Și uneori se simte că mentalitatea așa are cuvântul de spus. Spune cuvântul. Yo creo que las nacionalidades no han sido lo más importante. Acho que as nacionalidades não são o aspecto mais importante. Isso faz parte da aprendizagem na Assunção. Ideologicamente, odiava os gringos e agora vivo com 2 gringos norte-americanos. Descobri que na Assunção fui aprendendo a romper barreiras e me sinto capaz de diálogo. Para mim é fundamental em que a Assunção tenhamos uma experiência internacional. Para mim, esse caráter internacional da Assunção é fundamental. Tive a experiência do noviciado latino-americano. Conheci um pouco a realidade de meus irmãos no Brasil, de meus irmãos na Colômbia e de meus irmãos no Canadá e nos Estados Unidos. E ver que essas realidades são tão diferentes umas das outras e tão comuns, me dá uma perspectiva de serviço maior e de fraternidade mais ampla. Para permitir essa confrontação entre realidades tão diferentes quanto as do México, da África, da Europa, a Assunção organiza sessões durante as quais os religiosos partilham uma vida comunitária internacional, como essa que terminou em Lovaina, na Bélgica. Isso favorece uma linguagem de verdade sobre suas diferenças. Construir a unidade da congregação passa por esse processo. Em geral, o trabalho em relação à internacionalidade, o encontro do outro, faz, nem que seja no nível da fé, com que haja todo um trabalho de purificação. Quando se recebe a fé, recebe-se uma certa maneira de se comportar numa igreja. Enfim, recebe-se não só a fé em Jesus Cristo, mas também toda a cultura que vem com ela. Num país estranho, nos confrontamos com outros irmãos. Há todo um trabalho de purificação que consiste, pouco a pouco, em centrar-se sobre o que é essencial na mensagem cristã. Nós, franceses, somos tentados a dizer, em relação aos países onde a igreja é muito viva, está muito bem, vocês têm uma igreja viva, mas dentro de pouco tempo vão passar pelas mesmas dificuldades pelas quais estamos passando. Então, nossa tendência é dar lições, e o que é difícil é certamente relativizar nossa experiência francesa
na qual o laicismo e o ateísmo são, sem dúvida, algo muito forte e que finalmente não surgirão com a mesma força em outras sociedades. A maneira como a Assunção vive a internacionalidade sofreu uma transformação. Antes eram sobretudo religiosos de diferentes países da Europa, missão num país distante. Agora, a par desse confronto cultural, um outro componente da Assunção de hoje: encarnar em profundidade a fé na cultura do país onde se anuncia o Evangelho. Hoje, nossos cristãos compreenderam que os brancos não estão mais aqui. Foram embora. Tinham pão, foram-se com seu pão. Tinham cápsulas de aspirina, de paracetamol, foram-se com elas. Portanto, não se pode mais contar com os brancos. E se os brancos tentaram orientar a sociedade rumo ao ideal verdadeiro, hoje os cristãos juntaram-se para construir sua própria igreja. Aqui no Congo, o provincial é negro e é o primeiro negro a ocupar esse cargo na congregação. Temos bispos negros e isso quer dizer muito. Então, nossos cristãos sentiram que a igreja não é somente a Europa. Olha, a igreja é também nossos filhos, nos pertence. Contexto difícil de guerra civil no país, mesmo assim, as vocações são numerosas, como comprova o internoviciado de Butembo, com religiosas e religiosos de vários ramos da família da Assunção. Para o padre René, responsável por esse internoviciado, é tempo de pensar, trabalhar uma teologia africana. Os conceitos que utilizamos são conceitos europeus. Toda a teologia é calcada neles. E nós, que estudamos a teologia, digamos, europeia, temos dificuldade em transmitir essa mensagem da fé na nossa cultura. Mas esse esforço existe, apesar de tudo. E a gente não pode se lamentar. Mas nosso povo é formidável. Creio que vocês viram sua manifestação de fé ontem numa igreja. Como é que vivem a fé no meio dessa confusão? Penso que têm somente necessidade de novos símbolos, talvez de símbolos que eles mesmos possam propor para dizer. Isso quer dizer isso para nós. Quanto aos teólogos, eles têm que avaliar se realmente esses símbolos podem expressar os mistérios da fé, a linguagem da fé e etc. Todos os domingos, a coleta não é apenas uma questão de dinheiro, mas é produto da terra, o produto do trabalho dos homens. É por isso que se pode ver as mulheres com bananas, cachos de banana, lenha para fogo, vários tipos de doações que elas trazem ao altar como oferta a Deus. Há lugares onde os esforços de enculturação são ainda mais difíceis. Ali, a igreja é considerada uma estrangeira no país. É muito minoritária e muito dividida. É o caso da Turquia, onde as confissões cristãs são múltiplas e a grande maioria dos cristãos são estrangeiros em relação à língua e à cultura turca. A Assunção está ali há mais de um século, mas as duas comunidades restantes têm um futuro incerto, falta de religiosos. Depois de 22 anos no Brasil, o padre Ives foi enviado a Istambul para reforçar a equipe.
mas ele sente muito a dificuldade da língua, uma barreira para encontrar seu lugar na sociedade turca. Je me sens bouchant un trou. Sinto que estou tapando um buraco no lugar que exige urgência. E o dia em que os jovens, os mais jovens, se propuserem a vir, é evidente que o lugar é todo deles. O sentido da implantação assuncionista, no meio de maioria realmente muito grande de muçulmanos, com uma comunidade cristã e, sobretudo, a católica muito reduzida, parece-me de extrema importância. Me paraît extrêmement important. Primeiro, porque isso obriga tanto os muçulmanos com quem estamos em contato, quanto a nossa própria igreja e nossa própria congregação, a se abrirem a um outro que é diferente. Se fosse preciso decidir de viver muçulmanos de um lado e cristãos do outro, creio que nunca haveria compreensão, porque nunca haveria encontro. Venir en Turquie, c'est tout d'abord venir dans la situation. Vir para a Turquia é vir antes de tudo não como missionário com todos os seus conhecimentos e todo o seu saber. Estar na Turquia hoje é sobretudo estar numa situação de acolhida. Temos que nos deixar acolher pelo povo que encontramos, por aqueles que estão em nossa volta. Somos os mais pobres que viemos mendigar alguma coisa às pessoas daqui. Viemos acolher sua palavra. Esse ano, o Domingo de Ramos cai no mesmo dia da festa do sacrifício para os muçulmanos. Os carneiros que se encontram em todos os cantos de rua lembram o sacrifício do Cristo. Lembram também que Islã e cristianismo reivindicam ambos um pai comum, Abraão. Afirmar a necessidade do diálogo interreligioso é o sentido desse apelo de Alã à congregação. É a única comunidade implantada em meio muçulmano. É a única. Então, concordo que se fale de diálogo interreligioso, mas se na congregação não temos gente que vive concretamente no país, isso pode correr o risco de ser pura teoria. Creio que nossa presença aqui é, antes de tudo, para tornar realidade o discurso da congregação sobre esse diálogo interreligioso. Tem que se tomar, portanto, uma decisão: querer ficar aqui. O bispo católico latino de Istambul é assuncionista. Está aqui com jovens cristãos que participaram da Jornada Mundial da Juventude com o Papa em Paris. O que me parece muito importante aqui é não esquecer o fato de ser turco, de ser como os nossos amigos muçulmanos que vivem aqui. O mais importante é vivermos como sendo gente desse país, e não como estrangeiros. Assim, eles verão que ser cristão não é algo próprio dos europeus, pois muitos muçulmanos pensam que não se pode ser turco e cristão, ou se é cristão ou se é turco. A igreja, para poder sobreviver aqui na Turquia, deve ser turca, não deve ser estrangeira. Assim, ela poderá atrair as pessoas, senão vai morrer. Como missionário, tem-se a grande tentação de se fechar em si mesmo, de constituir um gueto. É esta a tentação das minorias. Então, é preciso lutar contra isso. Quanto a mim, confesso, vou pelejando sempre. Não tenho a pretensão de ter conseguido.
Mas gostaria que a igreja não existisse para si mesma, mas para todos os homens. Há quem perceba isso, mas não é ainda a maioria. É, portanto, uma questão também de formação, de educação. Há, sem dúvida, muitas maneiras diferentes de dar testemunho do Evangelho. Na Turquia, a inserção e a descrição são a regra. Em outros países, como o Congo, a situação é diferente. Anunciar o Evangelho é fazer, ao mesmo tempo, a promoção do homem, tornar a vida possível. Paulo VI tinha essa fórmula. O desenvolvimento é o novo nome da caridade. Aqui, na Diocese de Butembo-Beni, os assuncionistas usam meios originais. Por exemplo, colocando à disposição do povo a máquina de fabricar tijolos. Assim, podem construir suas casas a custo mais baixo. Fazemos parte desse povo, somos originários desse povo, somos um, e todos tentamos, na medida dos nossos recursos, das nossas possibilidades, de acordo com nossa formação intelectual e os meios que nos dá a Congregação Internacional e os organismos, ajudar nossos compatriotas a saírem dessa miséria. É assim que compreendemos um pouco o desenvolvimento. Jesus que veio libertar o homem da miséria e da pobreza, para lhe dar sua dignidade de filho de Deus. É como se o Estado tivesse abandonado sua missão, e a Igreja está aí para remediar esse abandono. Em Kiondo, a alfabetização está ligada ao catecumenato. Enquanto os catecúmenos seguem as aulas de religião e de catecismo, aprendem também a ler e escrever. Na periferia de Butembo, temos um colégio profissional, o Instituto Técnico de Mahamba, onde formamos profissionais para suprir as necessidades atuais e futuras da sociedade. Há alguns anos, as plantações de café, base da economia local, desapareceram por causa de uma doença. Os assuncionistas de Mbaú decidiram então por uma plantação de palmeiras de 250 hectares. Temos pelo menos 80 famílias que empregamos aqui, e isso é verdadeiramente uma boa ajuda. Porque hoje nenhuma empresa funciona nessa região, e esta tenta ainda funcionar, embora com muita dificuldade. Mas, pelo menos 80 famílias que empregamos podem pagar os tratamentos de saúde, e também conseguem dar estudos aos seus filhos. Uma outra ideia no projeto da plantação é conseguir um verdadeiro autofinanciamento, sobretudo para a formação dos jovens religiosos ainda em fase de estudos. Estou contente, já faz 3 anos que estou aqui. E este trabalho me ajuda a entrar na realidade da vida do povo. E creio que, passando muito tempo com eles no trabalho, escuto e compreendo melhor seus verdadeiros problemas. Trabalhar pela promoção do homem, partindo da vida as preocupações do povo, é um dos objetivos das comunidades assuncionistas em todo lugar do mundo. Assim, na periferia da Cidade do México, também estão presentes na colônia de Vale Verde, um bairro muito representativo da vida dos habitantes mais pobres dessa cidade imensa e superpovoada. Eduardo está terminando sua formação. É ele que nos serviu de guia. Tenho 4 anos trabalhando neste pueblo, nesta zona, e cheguei praticamente. Há 4 anos trabalho nesse bairro, nessa zona. Cheguei praticamente junto com o povo. Conheci essas pessoas em plena dificuldade, numa extorsão de terras. Este lugar era uma zona de plantio.
venderam-lhes a terra sem licença do governo, roubaram o dinheiro deles e tiveram que ficar aqui ilegalmente. O início desses bairros é bem difícil. Não tem nenhum serviço. Não tem eletricidade nem água, nem serviço de drenagem ou de saúde. Devem lutar por cada um desses serviços e essa luta pode durar anos. Hubo 4 ameaças de expulsão com polícia e granadeiros. Houve 4 ameaças de expulsão pela polícia e forças armadas. No momento do conflito, participei procurando advogados, indo à prisão, ficando com os detentos e insistindo com eles para ter uma ajuda legal, tratando de unir os diferentes líderes. Numa ocasião me tocou vir por la noite por la ameaça que tinham da polícia e quedar-me aqui. Uma vez tive que vir de noite por causa de uma ameaça da polícia e ficar com eles aqui, com meus companheiros e tratar de ser um representante da igreja. Sentir que a igreja participa com eles nessa situação lhes dá um pouco de esperança e um pouco de alívio. Este é o Buki, este é o Ranger. É num tranquilo bairro de horticultores, no coração do México, vestígio dos lagos existentes antes da criação da cidade, que encontramos Miguel, responsável pela formação no México. Para nós, o processo de discernimento de uma vocação e a formação inicial estão muito ligados à promoção do homem, porque a vida assuncionista está ligada à promoção do homem, à justiça, à paz e à verdade. Hemos pensado que os jovens devem tocar e deixar-se tocar por os grandes problemas. Então, pensamos que os jovens devem entrar em contato com os grandes problemas do país. Os refugiados que fugiam da guerra da Guatemala, a realidade mesma dos pobres que não têm trabalho, nem segurança ou serviço nas ruas, em seu bairro, na sua casa, incluindo os problemas de um país que luta pela democracia. Buscar a democracia. Buscamos então chegar a servir em lugares. Quisemos, pois, servir nesses lugares onde as necessidades são reais e concretas. E, de uma certa maneira, refletem bem as carências do país. Pensamos que no futuro, os assuncionistas no México terão que partir para esse grande desafio. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad. Uma das niñas pequeñas me dijo uma vez. Uma menina me disse um dia, e eu não tive palavras para lhe responder. Olha, Deus está chegando, porque eu chegava com uma túnica para a celebração. Pude encontrar signo. Então, graças a essa menina, pude ver a importância do serviço que prestamos nessa comunidade. Carlos é diácono. É um dos novos da Assunção Mexicana. Faz 5 anos que trabalha nessa colônia do Vale Verde. Essa presença da Assunção em Vale Verde é um símbolo da renovação da congregação no México. A fundação da Casa de Formação, a Casa Manuel, é um sinal. É uma casa semelhante a todas as demais desse bairro popular, e os religiosos que moram nela são abertos e muito disponíveis. Na aldeia de São Ildefonso vive uma comunidade indígena, os Otomis. Um diácono compartilha há alguns meses o apostolado das religiosas da Assunção, instaladas nessa aldeia há 20 anos. A missão começou há quando? Há uns 20 anos. Já? Já leva 20 anos. E você, quanto tempo faz que está por aqui? Eu, 6 anos. Eu e irmã Maria Dolores, já faz 6 anos e 5 meses bem contados que estou aqui. Contaditos e os dias.
Las hermanas han realizado mucho trabajo. As irmãs têm trabalhado muito nessa comunidade de São Ildefonso. Criaram oficinas de marcenaria, olaria, padaria e artes manuais. E a Madre Lola ensina pinturas moças. Essas oficinas permitem que as pessoas entrem no mercado do trabalho e se sintam úteis. Antes havia dependência e paternalismo. Dava-se-lhes tudo. Porque se había creado siempre una dependencia, un paternalismo, ¿no? Les daban todo. El taller de panadería está trabajando con 30 mujeres que se les está enseñando a padaria para as mulheres. Ali elas aprendem a fazer o pão. Na olaria trabalham 15 homens. É uma cooperativa onde produzem objetos em comum. Creo que sí hay relación. Há uma relação com eles logo que a gente começa a partilhar os acontecimentos da vida deles. Mas é preciso fazer isso com muito respeito. É a mesma coisa na minha tradição purepecha. Pede-se muito respeito e muito carinho, porque são tradições que os antepassados nos deixaram. São as tradições que nossos abuelos nos han deixado. Então, aqui também gostei de ter vindo, porque é como um encontro comigo mesmo e também com minha origem indígena. Chego com muito respeito, muita ternura para viver a festa. Hoje, os indígenas da aldeia festejam a transmissão dos cargos que cada um exerce na paróquia durante um ano. As mulheres, por exemplo, se incumbem de enfeitar as imagens dos santos, os homens de varrer a igreja ou de tocar o sino. Nessa ocasião, a comunidade faz uma grande festa com muita comida e dança. É uma festa entre eles. A igreja oficial não tem nada a ver com isso. Eu creo que este grupo, primeiramente quero dizer que este grupo indígena, este em especial aqui em São Ildefonso, esse grupo indígena de São Ildefonso foi submetido, foi escravo. Por isso são homens muito tímidos, não falam facilmente. Precisam de tempo para se abrirem, para aceitar a igreja. Ter como um processo de conhecimento para poder irse abrindo. Sentem-se postos de lado, fora da estrutura. Então, criaram a deles. Estão fora da estrutura, enquanto que eles han criado suas próprias estruturas. La Semana Santa, por exemplo, la celebran uma semana antes. Durante a Semana Santa, por exemplo, a celebração é feita antes e depois vem a Semana da Igreja. Durante essa semana, que eles mesmos preparam, os ritos são quase os mesmos, mas celebrados por eles. E eles são os que se vão Em seguida vem a semana que marca a Igreja Universal, mas não participam dela como deveriam. Aparecem 2 ou 3 pessoas. A igreja fica vazia, pois já celebraram a Semana Santa deles com todos os seus ritos, com tudo que é uma festa mexicana, com todas as cores, todos os fogos e muita comida. Com toda lo que é uma fiesta mexicana, ¿no? Com todos os colores, cohetes e gran comida, ¿no? Aqui nosotros, bueno, eu com as religiosas, sentimos ser o momento de integrá-los, de lhes dizer que fazem parte da igreja e são também sujeitos da sua própria história e da história da igreja. Também são sujeitos de sua própria história e da história da igreja. Senhor, ten piedad de nosotros. Senhor, ten piedad. La esperança é que, apesar das dificuldades, creio que a esperança está nisso. Apesar das dificuldades, apesar das mortes, apesar das doenças, apesar da fragilidade da nossa presença numérica e problemas de saúde, a Assunção no México se manteve e agora conta com um pequeno grupo de mexicanos que começam a ter futuro. Segundo, eu creo que por primeira vez creio também que pela primeira vez estamos conseguindo colaborar com leigos em trabalhos concretos. Não somente no trabalho pastoral, na paróquia ou em coisas assim, mas naquilo que tem a ver diretamente com a Assunção, ou seja, a pastoral vocacional e a formação. Há grupo que se chama Provoca, que quer dizer promoção vocacional assuncionista. Há o Provoca, que quer dizer promoção vocacional assuncionista.
que entendemos como provocar, insistir. Nesse grupo, colaboramos participando da equipe vocacional da Casa Manuel. Despertar vocações assuncionistas não só para a vida religiosa, mas também para a promoção do espírito assuncionista entre os jovens casais, em todos, e assim difundir e partilhar esse espírito, esse carisma, como uma maneira de viver o Evangelho. Y hay muchos que se sienten tan asuncionistas como los religiosos. E isso para mim São numerosos os leigos que se sentem tão assuncionistas quanto os religiosos. Por outro lado, creio que para mim, isso é um dom de Deus para a vida assuncionista no México. E por outra parte, essas experiências de participação com os leigos no compromisso com a justiça e a paz somam seus esforços dos assuncionistas em toda parte. Na França, na acolhida ao sem-teto. No Congo, com os grandes problemas sociais e a guerra. E também na Colômbia, onde a partir de minha casa, há muito tempo, existe uma preocupação muito concreta com os meninos de rua. Enfim, em toda parte onde a Assunção está presente, a gente vê esforços concretos para acolher situações humanas de fragilidade, de pobreza e até mesmo de morte. A morte, Denis Dedogar a encontra muitas vezes, ele que é capelão no hospital de Estrasburgo. Quando se está com o corpo deteriorado, quando o mal, a doença entra na sua vida, é aí que tem de ir até o fundo das questões essenciais. Queiramos ou não, a questão metafísica de por que a vida, por que a morte, chega e é impossível evitá-la. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. J'avoue que dans ma vie de monastère. Confesso que na minha vida de capelão, a coisa mais difícil é a morte da criança, do inocente, o sofrimento. Então tenho vontade de dizer, por que é que preciso passar por esses caminhos? O dia em que fizer minha própria passagem, minha própria Páscoa, essa será a pergunta que gostaria de fazer a Deus. Por que isso? Bonjour. Oh, mais restez, terminez, hein. Je n'ai pas pour longtemps. Bonjour, Monsieur Sims. Comment va aujourd'hui? Domingo realmente tinha vontade. Se isso continuar assim, eu vou arrancar os fios. Não me preocupo com o que poderia acontecer amanhã. E agora, quando você vê isso, como... Bom, para mim no princípio foi um pouco difícil, quando soube o que me aconteceu. Bom, agora a gente vai se recuperando. É preciso viver com isso. Não é possível que tudo termine tão depressa. A morte não é o fim de tudo. E ser semeador de esperança nessas situações é extraordinário. É aí que a gente é de novo testemunho do Evangelho. A gente é capaz, de novo, nesta péssima situação, nisso que se vê, de fazer brotar algumas pequenas flores. O padre Arthur é capelão dos bateleiros, mas o Batel Gesser, no Rio Sena, perto de Paris, tornou-se um lugar de acolhida. Agora, são apenas 1.300 batéis em vez de 10.000 ou 20.000. Precisamos, pois, encontrar outras pessoas que necessitem também de ser acolhidas, de serem ajudadas. E eis porque o GESER serve hoje a outras pessoas que não estavam previstas no princípio. Vocês vieram nos visitar, pois bem, aqui vocês estão no barco GESER. Há um grande vestiário onde as pessoas apanham roupa e em seguida recebem pacotes com alimentos. Vaguei por Paris com fome. Bom, peguei uma tuberculose, quase morri e acabei vindo para o barco. Arthur me acolheu e isso já faz 2 anos que estou aqui e tudo vai bem por enquanto. Todo mundo tem seus probleminhas. Morar junto desse jeito é extraordinário. Cada um deve administrar isso a seu modo.
E isso é o Padre Arthur que nos dá a oportunidade de não expor todos esses problemas cada noite, uns atrás dos outros. Não, há um ambiente que permite a gente se encontrar francamente. Presença junto às pessoas que sofrem, acolhida dos necessitados. O padre Oswald no Congo conhece bem os detentos da prisão vizinha e por uma razão. É ele que construiu essa prisão. Situação paradoxal que ele explica. Eu era um novo pároco, ao lado da prisão. O que se chamava prisão era de fato um estábulo, um chiqueiro muito sujo. Os detentos viviam realmente em condições miseráveis, difíceis de descrever. Então, foi isso que me obrigou a pensar, a achar um meio de fazer alguma coisa. Às vezes havia 80, 100 pessoas aqui. Esse teto era uma peneira. Ali tinha ainda algumas telhas, mas quando chovia era realmente... Não sei se é uma prisão realmente desejável, mas oferece melhores condições de higiene. É pelo menos melhor do que antes. Basta comparar os 13 metros por 6 e a nova estrutura. Vê-se um pouco a diferença. Creio que aqui pelo menos eles têm sol. O que pensei era, antes de tudo, melhorar as condições de vida, porque como prisão não é o ideal. Os presos são verdadeiramente largados. Não tem ninguém que se ocupe deles, a não ser a polícia para roubá-los. Temos que denunciar a arbitrariedade militar, da administração pública e até mesmo do Poder Judiciário. E também insistir muito para que o povo não tenha medo, porque não se deve ceder à arbitrariedade. É preciso ter coragem e assim pode-se vencer um dia. Vivemos num contexto muito especial, contexto que eu diria um pouco de guerra contínua há anos. Então muitas vezes cabe a nós incentivar as pessoas para que sejam solidárias, para que não se desesperem, mas que sejam bastante solidários para tentar lutar contra o medo. Sobretudo esse sentimento de medo, uma espécie de impotência que os paralisa. Então, denunciamos, enviamos relatórios, passamos também nas paróquias para tratar de sensibilizar as pessoas, para que eles mesmos sejam atores de sua própria libertação. Muitos países vivem ainda hoje a arbitrariedade que leva à prisão. Num passado recente, religiosos da Assunção foram condenados simplesmente por terem continuado, apesar de tudo, a afirmar sua fé. Na Bulgária, por ocasião de um processo staliniano filmado pela polícia política do regime, 3 padres assuncionistas foram condenados à morte por alta traição contra o Estado búlgaro. Kamen Vinchev, Pavel Didichov e Josafat Tikov foram executados, isso em 1952. As provas, armas da Primeira Guerra Mundial expostas nas vitrines do colégio onde eram professores e outras levadas pelos policiais que os prenderam. Em outros países do leste, no tempo do comunismo, outros assuncionistas foram condenados, assim como o padre Bernard Steff na Romênia. Um belo dia vieram me dizer, tomamos para o Estado o internato e a escola. E nós, vocês serão colocados em disponibilidade. Mas será que poderemos ficar? Sim, mas sem o hábito que usam. Então compreendemos. Assim, simplesmente aboliu-se a igreja, colocaram os bispos na prisão. Em 1951, fui preso. E em 1952, justamente na Sexta-feira Santa, um processo. Eram mais ou menos 30 sacerdotes gregos católicos. A pena máxima foi de 5 anos.
Após o julgamento, os mais jovens foram levados para os trabalhos forçados. Naquela época, estavam construindo o canal Danúbio-Mar Negro. Durante esse tempo de prisão, senti como se eu entrasse numa paróquia. Andava tateando para ver quais as pessoas que eram católicas. A gente se escutava e se reunia depois dos trabalhos para conversar ou orar. On est arrivé à avoir du pain, du vin. Conseguimos pão, vinho, rezava-se a missa, faziam-se confissões, houve conversões. Gente que não havia tido oportunidade ou liberdade para encontrar a Deus, encontraram-no na prisão. Como é que o senhor viveu esses anos? Dans la joie et l'espérance. Eu os vivi na alegria e na esperança. Não duvidei um momento sequer que a igreja iria se refazer e que iríamos refazer a Assunção. Durante os anos que seguiram sua libertação e até a queda do comunismo em 1989, o padre Bernard Steff volta à sua aldeia natal. Ali, consagrou-se à oração e ao estudo, escreveu várias obras de espiritualidade. Felizmente, não é tão difícil para a maioria dos assuncionistas se dedicarem aos estudos intelectuais. A prova disso é a Biblioteca de Istambul, onde se fundou há mais de um século um Instituto de Estudos Bizantinos. Em todas as províncias há essa preocupação com o trabalho intelectual e a formação doutrinal. Os primeiros missionários franceses que chegaram no Chile eram muito instruídos, com uma formação doutrinal muito forte. Foi muita sorte nossa a vinda deles para cá há mais de 100 anos. Eram os monstros do saber. E isso marcou, felizmente, até hoje, a preocupação no Chile com a formação. Insistimos, e isso é típico da nossa família assuncionista, em que é preciso estar constantemente em formação, e isso até a morte, como dizia nosso fundador. Esse trabalho doutrinal é feito em vários níveis. Na formação das comunidades de base, na formação dos leigos, incentivando, animando e ajudando para que adquiram uma formação sólida e também através dos nossos colégios em diferentes lugares do mundo. Nos Estados Unidos, a Assunção criou em 1904 uma universidade em Worcester. O padre Richard Lemurot leciona História da Arte ali. Dans le bulletin de l'université, on dit une valeur pour nous, c'est la recherche de la vérité. No boletim da universidade lê-se: um valor para nós é a busca da verdade onde ela estiver, não importa onde. Ela pode estar em qualquer parte. The truth wherever it is to be found. É uma bela fórmula que inspira também uma certa confiança no corpo professoral, pois não é somente uma verdade religiosa e dogmática sobre a qual se deve insistir, mas verdadeira busca muito aberta, muito ecumênica. Na Assunção, em Worcester, há uns 20 religiosos que fazem um trabalho de ensino, de gerência, de administração dentro da universidade. E cremos que seja um apostolado muito importante.
o apostolado do ensino, justamente para dar não só uma formação profissional, mas também uma formação em ciências humanas, num contexto cristão. Através de la educação e através também de los medios de comunicação. Através da educação, sim, mas também através dos meios de comunicação. A imprensa, que tem uma origem antiga entre nós, com a revista O Eco de Lourdes. O Eco de Lourdes está dirigido a las famílias sencillas. O Eco de Lourdes é destinado às pessoas simples. Ele parte da religiosidade popular do nosso povo, mas ao mesmo tempo educa e orienta essa mesma religiosidade. Pero al mismo tiempo la va orientando y la va educando. El Eco de Lourdes se define. O Eco de Lourdes define-se, pois, nesse momento, mas também desde suas origens, como sendo uma revista com um conteúdo cristológico, mariano, cristão, mas sempre orientado para a religiosidade popular. E atualmente, bueno, se ha ido ampliando. E depois disso foi crescendo, e estamos atualmente no mundo do rádio. A comunicação, como dizia alguém por aí, é uma espécie como de vírus. A comunicação é uma espécie de vírus que está em nós, assuncionistas, desde o início, e se arraiga na nossa vontade de construir o reino, no nosso carisma, na nossa espiritualidade. Recebemos a herança do que se chamava antes a Boa Imprensa, que é atualmente a Bayard Press. Vocês estão aqui numa empresa, diria, igual às outras, no entanto diferente. É diferente porque só tem um acionista, a Congregação da Assunção. E, pessoalmente, como presidente do diretório, sou nomeado e só dependo do provincial da França. E a Assunção é acionista muito original, pois não pede dividendo algum. Como qualquer empresa, temos uma exigência de rentabilidade, de eficácia, mas o objetivo não é exclusivamente financeiro. Também o é certo, mas sempre a serviço das finalidades, a serviço do projeto que temos. É uma obra iniciada com o fundador da Congregação dos Assuncionistas, o padre Emmanuel Dalzon. É ele que fundou o primeiro título dessa casa, e o Le Pèlerin nasceu com todo o movimento de peregrinações que cresceu no período dos anos 1870 e num contexto muito especial. E dans un contexte très particulier. C'est un contexte de la contexto da Terceira República que se instaura na França. E a Terceira República quer dizer as leis leigas, a vontade política de eliminar do espaço público os sinais da religião. E é por isso que os católicos mobilizaram-se para ocupar o espaço público e, portanto, promover peregrinações. E o padre Emmanuel Dalzon lança um pequeno boletim que se chama Le Pèlerin. 4 anos mais tarde, decide transformar esse pequeno boletim num semanário de informação ilustrado, portanto, popular. Já postava numa imprensa popular ao lançar Le Pèlerin, o mais antigo semanário de audiência nacional na França, o mais antigo. E logo lança uma pequena publicação mensal chamada La Croix, que em 1883 vai se tornar um cotidiano até hoje em circulação. Em torno desses dois títulos, desde o início, vão nascer muitos outros que atenderão assim às expectativas dos leitores e aos desafios de uma nova sociedade. 90 títulos surgirão assim até 1966. 90 titres vont naître comme ça jusqu'en 1966. Comment? Qui est toujours danois, ça n'a pas changé. Non, c'est toujours danois, mais pas pour longtemps. H-I-N-C-K-E-L. Là, elle habite à Bucarest. Je pense que l'Assomption a eu. Eu penso que a Assunção foi ousada, profeticamente ousada, ao imaginar uma empresa fundada na criação. Penso ser um gesto profético, porque é levar a sério um compromisso profissional inserido numa finalidade partilhada. Inséré dans une finalité partagée.
Para mim, é a ideia de corresponsabilidade que se materializa pelo fato de que não sou um PDG, presidente e diretor-geral, mas um presidente de diretoria, portanto, com uma colegialidade na direção geral. Nessa direção geral, há um assuncionista. Estamos em relação constante com a província da França, o que nos permite ter uma linha editorial clara que se chama Fidelidade e Liberdade. Qui s'intitule Fidélité et Liberté. Fidelidade à igreja, fidelidade às suas testemunhas, fidelidade à palavra de Deus, fidelidade aos caminhos abertos pela igreja. Mas, igualmente, liberdade. Liberdade editorial sem a qual não há jornalismo nem criatividade, nem um espaço de credibilidade diante do mundo em que nos encontramos. Não somos a voz do mestre, não somos uma agência de comunicação, fazemos nossa profissão de editor, nossa profissão de jornalismo. Fidelidade, liberdade. Isso pode parecer contraditório, e é o que fazemos todos os dias, mais ou menos bem conforme o momento, mas somos animados por esse espírito. Uns 10 assuncionistas trabalham na Bayer Press, fazendo parte da equipe de redação ou realizando outras tarefas. É verdade que Bayer Press é uma empresa, uma obra de congregação para nós. Por isso é importante que os religiosos estejam com esses homens e essas mulheres que trabalham ali e partilhem com eles essas convicções e esse amor pela comunicação. Isso sim é importante. Para mim, isso me permite ficar mais à vontade na sociedade que amo. É esta sociedade que eu amo. Ser, pois desse modo, um religioso, bem assentado, encarnado. Sim, é importante, mesmo sabendo que minha opção de vida não deixa de ser bastante especial, mas estar ligado à sociedade de hoje, porque se a gente quer amar as pessoas, é preciso conhecê-las e, portanto, viver ali dentro. No início, a gente é empurrado por um ideal, acha que vai fazer grandes coisas e depois, à medida que vai caminhando, sente que a gente não é indispensável, que se pode fazer, o que se faria, seriam muitos gestos gratuitos. Apagar-se para que outros possam ter mais espaço. Para mim, isso é muito importante. Espiritualmente é isso. É assim que entendo Deus. Alguém que se apaga para dar existência ao outro, ao homem, aos homens e a mim mesmo. Se tenho que dar testemunho de alguma coisa, é fazer existir em volta de mim e mesmo eventualmente em meu lugar. Então, aprender, apesar de uma certa juventude, a saber morrer para que outra coisa viva. Isso espiritualmente seria assim. Pode dar medo, mas não impede que a gente se sinta realizado. Bayer Press está atento ao desenvolvimento das novas mídias. Internet, por exemplo, permite criar sites. Um dos sites mais ativos é o da revista Phosphore, destinado aos jovens de 15 e 20 anos, famintos desses novos meios de comunicação e de intercâmbio. Em outros continentes, encontramos as mesmas preocupações, por a serviço de todos os meios oferecidos pela tecnologia. No nosso país, já temos a experiência de lugares muito afastados, como a ilha de Chiloé, onde há pequenas escolas muito pobres, que são escolas modelo. Em Chiloé, o povo apenas tem o suficiente para comer, só o que pode colher no mar ou na floresta. É ali que se faz a experiência de utilizar computadores com a internet. Computadores conectados com a internet e esses niños se estão formando. As crianças se formam comunicando-se com outras de Paris, Roma, Moscou, do mundo inteiro. Assim, aprendem línguas e muitas outras coisas que para nós que somos maiores são estranhas e acho que nunca vamos compreender. E não las vamos a compreender nunca, eu creio. Temos isso no Chile, mas temos também no Congo, por exemplo, a Rádio Moto, que é uma criação da Assunção, uma rádio a serviço do povo, o povo mais pobre, mais desfavorecido, e esta rádio presta um serviço enorme naquele lugar. Um serviço enorme nesse lugar.
bitumba ezongi lisusu toyebisa bino mapinga maleko moko na ya Sierra Leone oyo ezali kosalisa Tejan Kaba. Pour vivre notre mission assomptionniste, que ce soit... Para viver nossa missão assuncionista, seja tentando enculturar a fé nas novas culturas, ou estando presente no campo da educação, da formação, ou próximo dos pobres e lutando pela justiça, em todos esses campos que são constitutivos da nossa missão, como igualmente todo o trabalho do ecumenismo ou encontro com outras religiões, desejamos que nossos jovens sejam homens de têmpera e religiosos sólidos. A melhor maneira, acho, de conseguir isso é levá-los a descobrir a vida assuncionista, o que fazem os assuncionistas, o que eles são, vivendo com eles. Abrimos então um certo número de comunidades, muitas vezes comunidades de acolhida, como essa de Cachan, na região parisiense, onde os jovens podem viver com os religiosos, um pouco mais engajados do que eles, mas já engajados em certas missões. Diria, vinde e vede como vivemos e o que fazemos. Quando entrei na Assunção, depois de ter caminhado certo tempo, não me senti à vontade. Fui ver o superior e lhe disse, sabe de uma coisa? Não estou à vontade e não me sinto em nada agostiniano. Nesse momento, conforme o esquema que eu tinha, eu sinto-me mais franciscano. A resposta do meu superior foi, pois bem, viva sua vida franciscana no coração da Assunção. Não me disse, esqueça o que você descobriu, pois você sabe que aqui não é possível, é incompatível. Não. A riqueza que você descobriu, traga-a para a Assunção. Seja da África, na América ou na Europa, são os mesmos valores fundamentais que é preciso transmitir. Mas é preciso fazê-lo na linguagem e na cultura própria de cada um dos postulantes. Ser responsável por uma casa de formação aqui na Romênia é primeiro conhecer os jovens que se apresentam, conhecer o país, conhecer a mentalidade, conhecer a história e acolher. O costume de dizer o que se pensa, de exprimir o que se sente, não é um hábito incentivado no passado, na sociedade tradicional ou no regime anterior. É preciso dar então aos jovens a oportunidade de se expressarem. É preciso lhes ensinar que se expressem, entendam e digam que vivem, para compreenderem o que querem e o que são. Os jovens religiosos em formação são do rito latino ou do rito bizantino. Na Romênia, há uma comunidade assuncionista em cada um desses ritos. Nesse país, com grande maioria de ortodoxos, essas duas tradições devem dar testemunho de uma unidade possível. Também na Romênia, a preocupação com o ecumenismo, preocupação prioritária em toda parte na congregação, é um ponto muito importante. Mas é justamente ali onde esse trabalho para a unidade dos cristãos é o mais necessário, é também o mais difícil. O ecumenismo é talvez uma das questões que mais me atraíram na Assunção. É que, sendo de uma família de pai ortodoxo e mãe católica, na escola onde estava, no meio de maioria ortodoxa, eu era sensível a essas questões. E é isso que me atraiu um pouco para a Assunção. Mas aqui o ecumenismo tem ainda muito caminho a percorrer, pois nesse momento em que a Igreja Católica, sobretudo a Igreja Greco-Católica, da que faço parte, foi reconhecida, parte de seus prédios ainda está em mãos da Igreja Ortodoxa. Ce qui, à mon avis, rend bien compte de la fidélité à la vocation assomptionniste, c'est que para mim, o que demonstra fidelidade à vocação assuncionista é que tentamos estar presentes na revolução por que passa a sociedade nesse momento na Europa, por causa da queda do comunismo e a nova perspectiva das sociedades dos países do leste. A nouvelle perspective des sociétés des pays de l'Est, c'est un enjeu pour l'avenir, pour ces populations, qui est énorme. É uma encruzilhada, um momento de grande importância para o futuro, para essas populações. E para esse povo, passar de um regime comunista para uma sociedade liberal, uma abertura à Europa, uma outra cultura, uma liberdade de expressão, é algo de suma importância. Cet enjeu risque soit
Isso pode despedaçar os costumes religiosos do passado e perder tudo. Ou ser uma chance também para viver a fé com a cultura moderna, com outro mundo com o qual vão viver. E penso que o fato de Assunção estar presente em Moscou, na Romênia, na Bulgária, nesses países, é também uma espécie de fidelidade que corresponde aos ideais do padre Dalzon no século XIX. Na formação assuncionista insistimos, creio, sobre dois elementos. Que o assuncionista seja verdadeiramente homem apaixonado pelo homem e um homem de seu tempo, e ao mesmo tempo apaixonado por Deus. Talvez apaixonado pelo homem porque é apaixonado por Deus, ou apaixonado por Deus porque é apaixonado pelo homem. Creio que há essa tensão nessa dualidade que para nós é essencial, mas insisto sempre em relação também ao nosso tempo. Não no passado, não mergulhar no passado, mas no hoje. Homem e mulher contemporâneos com quem vivemos. E ao mesmo tempo é um homem que toma tempo, que toma distância para se encontrar com o Evangelho e com Deus. É esse vai e vem, acho, entre os dois que constitui a nossa formação. Em 150 anos, os desafios decorrentes da evolução da sociedade e que foi preciso enfrentar foram numerosos. Mas esse mundo que se mexe e cujo movimento a Assunção quer acompanhar, tem repercussões sensíveis na própria vida religiosa. Acho que um dos grandes desafios que teremos que enfrentar atualmente nas nossas comunidades como na sociedade é justamente a dificuldade de entrar numa perspectiva comunitária. É um valor na Assunção, um valor essencial, e é importante para nós enfrentar esse desafio. Uma comunidade é uma fonte de vida. A família é uma comunidade que é fonte de vida, mas isso implica também exigências, obrigações e uma certa obediência. Sei que há comunidades que não estão nada bem, onde as pessoas nem mesmo se cumprimentam de manhã, onde as pessoas apenas comem juntos. Assuncionistas que podem até quebrar um prato de raiva, por exemplo. Sim, isso existe. Sim, que quebrem um prato. Então penso, isso são fraquezas que acontecem. Mas, depois desse momento de fraqueza, é preciso que eles mesmos voltem a ficar juntos. Não devem esperar que alguém venha de fora para dizer: vocês agiram mal, devem voltar a viver em comunidade, devem viver de novo em família. Ah, isso não. Dificuldades diárias, preocupações com o futuro. 150 anos de existência é pouco, mas dá ao mesmo tempo a possibilidade de avaliar o caminho percorrido para ver melhor as orientações futuras. Hoje, os assuncionistas pensam que estão numa virada da sua história e numerosas comunidades no mundo inteiro participam da mesma preocupação. A palavra que se retoma muitas vezes é refundação. Busca-se traduzir esse carisma em novas estruturas, numa nova linguagem e em novos projetos para essa nova Assunção. Então, para mim, começa um período de refundação, que é fonte de esperança e de entusiasmo. É dinamizador para o futuro, acho. Eu creio que a Assunção para mim sempre foi um signo de liberdade. Creio que a Assunção sempre foi para mim um sinal de liberdade. Tal possibilidade. No espírito da Assunção, vemos tantas possibilidades de realizar o mandato do Senhor de diferentes maneiras, o que atraiu minha atenção sobre a possibilidade de servir a igreja de muitas formas. A igreja de muitíssimas maneiras. Devemos ir ao encontro das pessoas, comunidades abertas para o mundo. Isso quer dizer que devemos ter um modo de encontrar os outros. Creio isso fundamental e penso que a Assunção é apostólica nesse sentido, isto é, esta abertura para o outro, mas ir também ao encontro do outro. Não esperar que o outro venha. E nesses países como aqui, se ficarmos esperando que o povo venha nos ver, poderemos esperar muito tempo.
Penso poder dizer, somente aquele que é profundamente enraizado na sua cultura pode aceitar o outro e ir além das suas fronteiras culturais para encontrar o outro. Tive a oportunidade agora, durante esses anos na Assunção, de descobrir a importância de um caminho espiritual, ancorado numa relação de coração a coração, de oração, de adoração, de conhecimento verdadeiramente profundo, no sentido bíblico da realidade de Deus. O essencial da nossa vida, para ser bem concreto, eu diria que é o espírito de família. Esta vida de família que supõe comunidade, onde a gente sente com muita força que o Cristo está no centro da nossa ida, que é Ele que nos une apesar das diferenças. No mês de maio de 1999, o capítulo geral da congregação elegeu um novo superior geral, o padre Richard Lamoureux, e traçou novas orientações para o início desse novo milênio. Well, this chapter has been a great surprise, believe me. A great surprise. Acho que esse capítulo foi uma grande surpresa, não só para mim, eleito superior geral, mas também para a congregação inteira. Chegamos a esse capítulo com um profundo desejo de renovação e também de refundação. O tema sempre presente era o desejo de uma nova vitalidade. A expressão francesa usada era um novo alento. Creio que o capítulo trabalhou seriamente esse tema. O capítulo tomou decisões concretas para a nossa missão, para a nossa vida apostólica, para os leigos com quem trabalhamos, colaboramos e partilhamos nossa vida. As decisões foram audaciosas, em muitos casos surpreendentes. Para mim agora, o desafio é deixar Worcester e assumir uma nova missão. Mas penso que esse desafio é o de toda a congregação. Levar a sério essas decisões e com elas lançar-se no futuro. Quando o padre Wilfried, que vive na comunidade de Worcester, me disse justamente antes de sair, e naquele momento o que ele me dissera parecia misterioso, Richard, faça o que você deve fazer. Pois é, vou tratar de fazê-lo, mas penso que é a congregação inteira que deve fazer o que ela tem que fazer.